Bem-vindos de volta a mais um BJJ Talk. Hoje eu estou aqui com um amigo meu muito especial, um cara muito gente boa, Marcos Buchaim, conhecido como Marcão. Bem-vindo aí ao nosso podcast, bem-vindo ao meu irmão. Conteúdo. Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo aí, sobrevivendo à pandemia. É isso aí. Mas com saúde, graças a Deus. Aqui, ó, só para puxar a capivara. O Marcão, além de ser atleta de jiu-jitsu, tem medalhas aí no Mundial, no PAN, o cara que tá lutando muito, viajando o mundo aí. É também preparador físico, trabalha com personal há muitos anos, né? São mais de 23 anos. 23 anos de personal. Foi preparador físico das categorias de base de São Paulo. Do São Paulo. Atuou um pouquinho ali no profissional também, né? Fiquei 3 meses lá. Na época que o São Paulo estava no auge. Muricy, então, Carlinhos Neves. Olha aí, olha a capivara do cidadão. E hoje a gente vai poder aqui desmistificar algumas coisas sobre preparação física no jiu-jitsu. Esse é um tema muito bacana da gente discutir. Eu já estou treinando aí há algum tempo, o Marcão também, a gente gosta de competir. E existem muitos mitos na preparação física. Muita coisa, muita fumaça ao redor. Até porque tem muito professor, faixa preta, que não é da educação física e quer puxar parte física. Uma coisa que hoje já é um mito aí que a gente já tem que colocar. Nem todo faixa preta é preparador físico. Se o cara não se formou nisso, não pesquisou, não foi procurar se especializar, esse cara não deveria estar passando treino físico. A gente já começa daí, né? Cada um na sua área, né? Cada um na sua área. Eu acho que o professor de jiu-jitsu ele tem que ensinar jiu-jitsu. Correto? Antigamente os treinos até eram meio que metade do treino o pessoal dava um físico, aquelas coisas. Né? E hoje a gente voltou, tá? O jiu-jitsu cresceu. Se não for o esporte que mais cresceu, está entre os 2, 3 que mais cresceram, acho que no mundo. Com certeza. É muito popular, muito conhecido aqui no Brasil, então aqui em São Paulo onde a gente vive. É muito popular, só que aí a gente teve essa herança justamente onde você falou, que foi do cara que antigamente ele dava o treino físico, era normal, porque, enfim, era uma zona mesmo. Era. Só que hoje em dia, e se a gente for olhar qualquer outro esporte profissional, o cara que é o técnico, ele não dá preparação física, qualquer um outro. Não, e em determinados esportes não tem nenhum técnico só. Você pega o futebol americano, tem um técnico de ataque, um técnico de defesa, Sim. Um não se intromete na área do outro. Quer dizer, o esporte vai crescendo e você tem que se desenvolver junto com ele. Inclusive, no judô, que é o mais próximo, assim, é um esporte olímpico, profissional, grande, muito popular no Brasil também, de medalhas individuais na Olimpíada, é o recordista, né? Se você tem o técnico de chão, que é de Neuasa, o técnico de Tatiuasa, você tem o preparador físico, você tem o coordenador técnico, você tem todo mundo. E no jiu-jitsu a gente ainda tem, isso já é um primeiro mito, né? De que o professor ele é o faz tudo, né? Infelizmente, né? Mas como tudo que vai crescendo e se desenvolvendo, você no tênis também, se eu não me engano, antigamente, até na época do Guga, que o Larry Passos fazia tudo. Era sozinho também. Sozinho. Dava certo. Né? Mas hoje não tem mais como. É muito específico. A preparação física é uma coisa muito específica. A fisioterapia é uma coisa muito específica. O cara que joga futebol faz um tipo de físico, que joga tênis, e o que faz jiu-jitsu vai fazer outro. Perfeito. E desse exemplo que você trouxe, Marcão, do Guga, vamos começar por aí. O Guga foi um cara que teve a carreira encurtada justamente por um desgaste que deu certo. Uma lesão no quadril. Exatamente, foi campeão, deu certo. Mas ele poderia ter jogado por mais tempo, praticado tênis por mais tempo, mas infelizmente por um excesso, né? Quem lê o livro do Guga vê que eles realmente exageravam na preparação física, no volume de campeonatos. E é uma coisa que é comum no jiu-jitsu também. E os caras, o que acontecem? Encurtam a sua carreira. Encurta a carreira ou durante a carreira sofre com muitas lesões. Exatamente. E o rendimento? O rendimento cai. E no futebol também acontecia isso, né? Porque antigamente, não fugindo da modalidade, né, do jiu-jitsu, mas assim, o preparador físico dava tiro de 1.000 metros. Você assiste jogo de futebol. Que jogador que corre dá um tiro de 1.000 metros? Nenhum. Né? O campo tem 100 e poucos metros. E aí, se ele der de fundo a fundo, vai ser o maior tiro possível. E não vai acontecer isso. Uhum. Então, quando a modalidade vai se desenvolvendo, a gente vai ficando atento mais aos detalhes. O que eu uso nessa modalidade? Perfeito. Como que eu treino? Então, aquela história que você já conversou com o Grifo, treino inteligente. O que eu treino para conseguir fazer isso? Eu vou lutar jiu-jitsu. Qual que é meu jogo? O que eu preciso? Preciso disso. Para que eu vou treinar tudo isso aqui se eu só preciso disso? Exatamente. E aí a sua carreira passa
Até hoje no futebol, você vê jogador jogando até 35, 38, alguns até 40. O Zé Roberto, 42 anos. Que sempre levou preparação física a sério. Sempre a sério. Foi um atleta muito dedicado ali nesse assunto. Né? São vários fatores que a gente tem que analisar. Alimentação, o cara tem uma vida regrada, enfim. Mas a preparação física, ela é um caminho para que você consiga atingir o teu objetivo. Perfeito. Então, o primeiro mito que a gente pode deixar já por terra é de que preparação física é só para profissional. Que preparação física é só para profissional? Não, preparação física... Primeiro, atividade física é para a saúde. Exatamente, é para longevidade. Para longevidade. E se você gosta de praticar alguma modalidade esportiva, não importa qual seja, você tendo uma preparação física adequada, você vai praticá-la por mais tempo. Perfeito. Né? Então, se você gosta de jogar futebol, futebol tem contato, se você se preparar adequadamente, você vai estar lá com seus 60, 70 anos velhinho jogando. Jiu-jitsu é a mesma coisa. Eu não consigo me imaginar hoje, e eu que vim do futebol, cara, se eu ficar uma semana sem treinar jiu-jitsu, eu quero... Não. Como é que eu faço para prolongar isso? Eu me preparo, cara, eu falho em tudo. Eu posso dormir mal uma noite, mas os meus treininhos, se eu viajar, eu levo borrachinha, se não tiver. E eu treino e tento fazer um trabalho de manutenção para poder chegar na hora que eu vou me divertir, não ter problema nenhum de lesão. Então esse já pode ser o primeiro mito, da longevidade. A gente tem um exemplo do Grifo, que você está usando a camisa aqui. Eu já tenho aqui, eu acho que 3 entrevistas com o Grifo, 2 delas em vídeo e uma no podcast, excelentes, falando sobre longevidade. O Grifo está com 42 anos. 42 anos. E você vai treinar com ele, pelo amor de Cristo. E o cara tá lutando em alto nível há 20. Então, assim, é um exemplo de longevidade, de preparação feita corretamente, de forma inteligente. E o segundo mito que a gente pode já colocar por terra é de que o cara, quando vai fazer a preparação, ele tem que ir no máximo dele sempre. Ele tem que chegar lá e voltar para casa suando com febre. É sempre assim? Não, tem uma frasezinha que eu uso que o pessoal gosta de ficar repetindo. Muita água mata a planta. Perfeito, né? Perfeito. Se eu regar a planta com 10 litros de água, acabou a planta. É aquele pouquinho, é a sementinha que a gente planta para treinar. Então você pega, mesmo que a gente não seja profissional, como o Grifo, como esses caras, você pega qual campeonato eu vou disputar, qual que é importante. Em cima dessas competições importantes, você monta um planejamento, uma periodização. Perfeito. Que a periodização até hoje, tem alguns estudos que dizem que ela talvez não seja nem tão importante. Se você tiver um treino ruim, periodizar, né? Precisa ser um treino muito bem elaborado. Sim. E você precisa fazer um bom treino constantemente. E seguir a risca, né? E seguir a risca. Que é o que o nosso mental coach, o Marcelão, constância. Exato. Não adianta hoje dar 120% hoje e amanhã você não aguentar você fazer pega o que você um cara que começa na academia, faz 1 mês e meio, 2, para. Aí ele volta. Pô, o cara tá me dando o mesmo... Tá, porque você é um atleta, amador ou profissional, você constrói. Eu vou passando de fase por fase. Quando você constrói, ele não tem lesão. Perfeito. Né? Agora, quando eu preciso acelerar o processo, o Lael nunca fez nada, eu preciso que ele dispute o campeonato daqui 2 meses. Cara, desculpa. Eu não sou preparador físico adequado para isso. Né? Eu não gosto de colocar em risco. Tem que contratar um cara milagroso, que faça milagre. Então, às vezes a gente vê... Eu até assisti agora aquela série do Netflix do Michael Jordan. Sim, perfeito. Né? Você fala assim, esse cara é fora de série. Mas pergunta se ele falha no treino, né? Na vida social dele. Você pode ter tudo. Vida é equilíbrio. Treino é equilíbrio. Treinou demais, a conta vai chegar. E é uma das coisas que o pessoal do jiu-jitsu mais erra, na minha visão, como professor, como atleta, é que o pessoal sempre quer treinar. E tem até essa cultura mesmo, não, você vai no treino, você tem que treinar forte. Ir pro treino para ficar de corpo mole. Cara, não é corpo mole, é você treinar inteligente. Tem dia, o Grifo faz isso perfeitamente. É um ótimo exemplo novamente, né? Eu tô puxando o saco porque é verdade. Vai pro treino, faz 2, descansa 1, faz 1, descansa 2. Tem momentos, como você falou, da periodização, que é adequado, mas tem momentos que você tem que fazer todos, sem descansar, sem respirar. Então, falta equilibrar isso no jiu-jitsu. Eu acho que é até o segredo do pessoal chegar no campeonato mesmo e render bem, lutar bem no campeonato. Aí o cara fala assim, putz, eu chego no campeonato, canso na primeira.
Peguei na gola do cara, cansei. Tá treinando que nem louco há 5 meses, 6 meses direto? Aí, você é adulto, você luta 10 minutos, é um tipo de treino. Você é master, luta 5, outro tipo de treino. Então, assim, eu fico escutando alguns. Tô preparando para tal competição, master, não sei o quê. Tô fazendo 10 rolas de 8 minutos por um. Pra quê? Já falei isso várias vezes aqui. Não vai trazer benefício nenhum. Você não tem benefício nenhum. Treino que é específico. Quer dizer, pode trazer um benefício mental, não, vamos dizer mental, assim. mas eu digo assim, aí nós vamos entrar naquilo. Você vai conseguir fazer isso a tua vida inteira? Não vai. E aí você está jogando lá na frente uma frustração. Mas eu sempre fiz isso, sempre deu certo, mas eu nunca, esse sempre fiz, hoje eu sou de um jeito, amanhã eu já sou de outro jeito diferente. Sim, sim. Então, nós temos que lidar com esses obstáculos do dia a dia. Quando a gente fala do planejamento e da periodização, eu faço para mim ou para os meus alunos, a periodização é para a vida. Para você praticar o que você quiser fazer, né, com qualidade. Você vai jogar seu futebol, vai lutar. No outro dia você não está dolorido, você vai trabalhar, você tem uma vida, né? Você vai dar aula. Essa né? é outro mito, de que o pessoal no jiu-jitsu, nós temos profissionais no jiu-jitsu hoje. Inclusive, até eu falo direto aqui, a gente tem os profissionais novos, né? Você tem meninos como o Micael Galvão, 16 anos, é profissional do esporte. Mas isso é uma coisa que a gente está aprendendo a lidar agora. Mas a maioria das pessoas treinam como profissionais sem ser profissional. O cara quer ter o mesmo treino que o Leandro Lô faz, que o Bochecha faz, que o Lepre faz. Mas esses caras treinam para rendimento. Eu treino porque eu gosto. Eu não posso fazer igual. Não vai dar certo. E muitas vezes o que dá certo pro Marcão não vai dar certo para mim. Não tem receita de bolo. Exato. Eu vou fazer o treino do Leandro Lô e vou ganhar aqui. Não vai. Não vai, cara. Esquece. Desculpa. Esquece. Não é garantia, pelo menos. Não, né? não é garantia. Você pode até ganhar por algum outro fator, mas não. Uhum. Então você vai pegar assim, nossa, olha, o cara agacha com tantos quilos, vou agachar também. Cada um no seu biotipo, cada um com a sua necessidade. Você tem um tipo de jogo, talvez precise mais disso do que daquilo. Sim. O meu tipo de jogo é outro, eu preciso de uma outra coisa. Treino inteligente. O que eu preciso, para que eu preciso e quando eu vou usar isso. E aí a gente já tem esse mito também que a gente já está colocando por terra de que o treino é uma fórmula de bolo. E aí é onde os professores normalmente erram. E aí ele quer fazer o físico igual para todo mundo. Mas aí numa sala de jiu-jitsu, num treino, você vai ter o cara que você tem 50, eu tenho 30, você vai ter um moleque de 16, vai ter uma menina de 25 e por aí vai. Vai ter um faixa preta, um faixa azul, um faixa roxa. Exatamente. Será que vai ser igual para todo mundo? E aí é onde a gente entra na tua profissão. O cara tem que procurar o especialista. O personal trainer, cara. Você quando quer suplementar, não procura um nutricionista? Deveria, pelo menos. Né? Deveria, pelo menos. Você está doente, você vai no médico. Exato. Cada um na sua área. A gente estuda uma coisa que é um dos fatores que ajudam o atleta a ir bem na competição. Ele pode estar muito bem preparado fisicamente, se a cabeça estiver ruim, não vai andar. Uhum. Então, assim, um dos pilares é a preparação física. E se você programar direitinho, cara, não falha. Perfeito, né? A gente tem artigo científico, cara, não falha. E a gente tem vários amigos e colegas que treinam. Você vê que faz tudo direitinho e não dá chabu. Chega no campeonato, você pode perder por mérito do teu adversário. Que acontece também. A gente não pode controlar o resultado, né? Agora, você perder, deve ser frustrante. Você perder e falar assim, cara, acabou meu gás. Sim. Não tinha força para explodir a hora que não tinha potência para fazer. Inclusive, essa foi uma das perguntas que o pessoal na internet mandou. Daqui a pouco eu vou ler para você. Mas pode continuar, desculpa. Então, você tem que fazer a sua parte. Se a sua parte é bem feita, você está bem preparado fisicamente, cara, você precisa fazer 6 lutas, você vai ter gás para fazer as 6. É uma preocupação a menos. Eu fiz tudo direitinho. Uhum. Eu já chego no campeonato mais tranquilo. E mesmo que não seja voltado para a competição, para o campeonato, a gente tem também a questão do bem-estar treinando. Porque tem muita gente que treina e o cara vive cansado, o cara vive machucado no outro dia, se lesiona muito, porque é um negócio que a gente até brinca, jiu-jitsu tem que se machucar. Não tem que se machucar no jiu-jitsu. Vou falar sou suspeito para falar, porque sou aluno do Grifo. Não tem uma lesão, meu. Perfeito, a gente vai ter que usar esse exemplo sempre aqui, porque é exemplo que dá certo. Eu sou até meio um ET nesse meio do jiu-jitsu, porque assim, às vezes eu vou para os campeonatos, vou tirar uma foto com o fulano, às vezes eu nem sei quem é.
Mas eu tenho o privilégio de, assim, eu treino com os meus ídolos do jiu-jitsu, que é o Grifo, o Barbosa, Padeiro, Diego, o irmão do Grifo, o Tiagão. Então, assim, o que os caras fazem? Arroz e feijão, meu. Assim, eu não gosto de treinar, por exemplo, musculação e jiu-jitsu no mesmo dia. Sim. Em épocas normais. Por quê? Porque você já está cansado, é um armlock com o ombro já cansado, pode ter uma lesão. Eu gosto de dividir. Mas, obviamente, tem o cara que não tem tempo para dividir o treino. Sim, é verdade. Como é que você faz? Eu divido para o grupo muscular, ou esse cara faz 2, 3 exercícios, sai, vai para o jiu-jitsu. Agora, tem 1 milhão de estratégias para a gente poder fazer. Uma se aplica bem para você, outra para mim, a outra nem para mim, nem para você. Por que a gente pede para procurar um profissional da área? Justamente por isso. Porque esse cara consegue diagnosticar, ele precisa disso. Então, às vezes, você pega e vai ver um treino, eu estou treinando 5, 6 pessoas. A estrutura do meu treino é igual para todo mundo. Eu tenho uma base, todo mundo vai fazer essa base. Pô, o Malael é faixa preta, compete, não sei o quê. Puta, pro Lael eu vou jogar mais... acrescentar mais 8, né, itens aqui nesse treino, porque ele aguenta, ele precisa disso, não sei o quê. Puta, esse menino que é faixa branca, ele vai fazer a estrutura com mais um, só vou acrescentar mais uma coisinha, porque ele tem dificuldade nisso ou naquilo. E aí você vai construindo. Esse cara daqui 2, 3 meses talvez tenha mais 2 itens acrescentando nesse treino. Esse cara vai ficando forte. E desde a Grécia Antiga, o que é treino de força? O que é força? Confiança. Quando você está treinado, então o menino que faz a musculação, se olha no espelho... Se achando, né? Todo inchado, aquele pump, né? Tua autoestima, você se sente forte, se sente seguro para fazer as coisas. Sim. E é assim que você constrói um atleta. Perfeito. Né? Você não pega, o faixa azul não sai na luta do campeonato birimbolando, ele vai fazer o arroz e feijão que ele aprendeu até ali. Preparação física é a mesma coisa. Estratégia. Perfeito. E é construído ao longo de anos e anos, né? Acompanhado de um bom profissional, né? Sempre com uma... e não precisa ser, mas eu preciso ter personal trainer. Não. Se você tiver um professor na tua academia, que seja um cara que estudou, que legal, ele vai montar aí a tua parte de ser dedicado. De ir tal dia que ele falou fazer isso aí. Né? Não fugir. Hoje tem físico, hoje eu não vou, meu. E assim, a gente sempre fala aqui que a preparação física para o profissional é o mínimo. Dieta e preparação física. Para a galera que, poxa, eu gosto muito de treinar, eu quero treinar durante muitos anos, treinar bem, chegar nos 40 anos na minha faixa preta, treinando bem, rendendo, podendo, né, ir lá sem me machucar, a preparação física é extremamente indicada. E tem uma coisa, para você falar bem à vontade aí, que até a pandemia revelou agora, inclusive para o jiu-jitsu vai chegar com bastante força, que é o treino personalizado mesmo, o treino individual. Você já está na área de personal training há muitos anos. E isso era inacessível. Teve uma época que era muito difícil você pagar o personal trainer. E já há alguns anos, você pagar o personal trainer 2 vezes por semana, 3, é acessível. Não precisa ser, muito rico. E agora, pós-pandemia, vai ficar mais acessível ainda, porque vai ser uma demanda muito grande, todo mundo vai procurar. Então como é que você enxerga isso aí? Como é que você enxerga isso aí? Cara, existem vários tipos de personal trainer, de modalidades que você pode... Cara, tem um cara que tem mais grana, que ele vai lá e vai te contratar 5 vezes por semana. Mas se você não tem, você consegue planilhas de treino. Sim. Normal, tô te falando do meu caso. Eu mando uma planilha de treino, eu mando com vídeo, né? Tô aberto para qualquer dúvida, pode me ligar, a gente vai esclarecer. Tem planilha que você manda e faz um treino com o cara, passa tudo, filma ele fazendo, manda, mas qual que é aquele exercício, como que eu faço, como que... Né? Ou você vai atendendo ele a cada 15 dias, faz uma revisão. Sim. Você pode criar um sistema de treino que seja bom, ou que seja acessível para pessoas que não podem pagar o cara todo dia. Sim. Mas o conteúdo, a informação está aí, né? A informação vai estar lá. Né? E aí você fala assim, eu gostaria de ter aula todo dia particular lá com o professor X de jiu-jitsu. É caro? É. Se você pode, eu acho que é barato. Se você tem grana, você fazer o que você quer e poder pagar é legal. Se não tem, cara, você vai lá fazer as aulas do cara durante a semana. Você vai se dedicar mais que os outros.
desculpa é coisa que todo mundo pode dar. Sim, isso é verdade, Né? é verdade. Então, assim, motivação e atitude. A maior motivação que você pode dar para você é ter atitude. Eu quero fazer isso. Perfeito. Tá, eu comecei jiu-jitsu depois de velho, cara. Eu quero, eu vou lá e faço. Eu brigo, eu me acho péssimo, mas eu insisto. Insistente, Eu sou né? insistente, cara. Mas é isso, então a gente está falando de preparação física, é um tema que tem muita gente falando, e aí a gente tem que ter cuidado na internet com o que se fala, para você não tentar seguir uma fórmula de bolo. A gente está aqui desmistificando algumas coisas, mas você só vai saber o que funciona mesmo para você sentando com o Marcão aqui, ou sentando com outro personal na sua cidade, no seu bairro, o que for, e tirando suas dúvidas assim personalizadas, tá? A gente tem algumas dúvidas aqui da internet, a gente vai responder agora para vocês. Bora. E eu acho que é algumas dúvidas assim gerais e eu espero que vocês aprendam também. Então, ó, respondendo nossas dúvidas, Marcão, do pessoal. Se eu souber responder. O pessoal mandou lá no Instagram, valeu aí pro pessoal que mandou, tá certo? A primeira a gente já comentou aqui, assim, ó, normalmente eu perco gás no meio do treino. O que eu posso fazer para melhorar? Tomar alguma coisa? Tomar vergonha na cara, brincadeira. O que é que o cara pode fazer para melhorar? Olha, tem muita gente que fala, vou correr para melhorar meu gás, vou nadar, Vou fazer bicicleta. Vou fazer bicicleta. Aí eu pergunto para você, o ciclista treina jiu-jitsu para melhorar o pedal dele? Não. O nadador também não. Também não. Como é que você melhora seu gás? Com um treino inteligente, uma preparação física adequada para você. Quando você vai fazer uma preparação física, você faz uma anamnese do cara, né? Medida, vê, ó, às vezes o cara tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, é por conta de algum desequilíbrio muscular. Uhum. Gás é treinando jiu-jitsu. Perfeito. Agora você monta as estratégias. Eu canso com 5 minutos de gás. Pô, então em vez de fazer 3 rolas de 5 minutos, você vai fazer 4 de 4. Uhum. Com qualidade. Não adianta você diminuir. Dá um estímulo diferente. Não Né? adianta você diminuir o teu intervalo de treino e continuar e treinar cansado o segundo rola. Você vai parar no meio. Eu prefiro ter um intervalo maior e fazer o rola do jeito que eu gosto de fazer do que... Então é treinando jiu-jitsu que você vai ter gás. Agora, quando a sua musculatura está mais... Aí é que quanto mais você aprende jiu-jitsu, quanto mais você está treinado fisicamente, em teoria você faz menos esforço no seu rola. Exato. E quando você faz menos esforço, você consegue lutar mais. Aí pode ser, no caso, dá tempo, né? Vai vendo aí com o tempo como você melhora e dá uns estímulos diferentes, né? Porque tem cara que treina 6 anos, 6 anos fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Aí, cara, você tá limitado mesmo. Olha, eu ando todo dia 30 minutos na esteira. É bom? É melhor do que nada. Mas fisiologicamente e pensando num treino para você melhorar, pô, cara, não serve para nada. E nem sempre o suplemento também é solução, né? Nem sempre. Não quer dizer que o suplemento não possa ajudar. O suplemento, o nome já diz, é um suplemento, né? Ele é um negócio, é aquele negocinho que está faltando em determinados momentos. Mas ele não é decisivo para você. Você não vai ter mais gás porque você está tomando cafeína. Exato. Ou botando aquele açúcar, né? Durante o treino, botando o maltodextrina, Gatorade, meu, acima de 1h30 de atividade. E olhe lá também. E intensa. Isso. Né? Então você precisa o quê? Treinar jiu-jitsu. Isso. Parece básico, mas... mas eu vou te falar o paralelo do futebol que eu trabalhei. Antigamente, treino coletivo, o cara jogava, era um jogo no treino. Hoje é jogo reduzido. Sim, campo reduzido, tempo reduzido. Eu treino a intensidade do jogo. O resto, a resistência, como que é? É o meu dia a dia, o campeonato, é meu treino do dia a dia. Você vai lá, você está fazendo 10 rolas de 5 minutos, muda isso. Um dia é desse jeito, um dia é do outro. Aí é o professor que tem que também... E aí, aí já vai uma dúvida minha agora. Não é o pessoal da internet. Eu queria ter perguntado antes. Estava na minha cabeça, eu acabei ir passando. Mas é uma coisa que o pessoal do jiu-jitsu peca muito também. Que de não tira férias. Chega final do ano, dezembro, janeiro, a galera quer treinar mais do que o que treinou porque ano inteiro. Porque tem mais tempo, porque tá de férias ali. E esse tempo de relaxar é extremamente importante para a longevidade, né? Faz parte do treino também. O descanso faz parte do treino. Aliás, é uma das coisas que mais salvam os atletas que são determinados, é isso. Eu sei que hoje, meu Deus, lá você tem que correr assim, 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 assado para ser maratonista. Pô, mas eu consigo correr mais hoje. Eu sei. Mas hoje é um treino regenerativo. Amanhã é descanso.
Porque depois vai ter um choque lá na frente, e se você não fez isso, no meio do treino, acabou o treino para você. Perfeito. As férias, olha o nome, férias, por que é férias? Comer, dormir, engordar. Então assim, eu preciso manter o peso na minha... Não, você não precisa engordar 15 quilos. Exato. Mas você engordou 1, 2 quilos, é saudável, porque você fugiu daquela rotina. E a rotina cansa mentalmente. Isso. Vamos viajar de férias para Disney, vou comer filé de frango e salada. Nossa, cara. Pra quê? Eu não vou para Disney com você assim. Mano. Chatão. Né? As férias é para quebrar a rotina, justamente, para você ter um relaxamento geral. E isso é extremamente importante para o praticante de jiu-jitsu. Se o cara não faz isso... Para qualquer modalidade, a gente tem que estar pronto para treinar. E se não tem descanso, não tem treino regenerativo, não tem férias, você não vai estar pronto. Eu falo isso e vai ter vida curta, né? Eu falo isso porque antes, né, faixa roxa, faixa marrom, eu viajava, levava kimono de férias. Aí ficava procurando treino e não achava. Aí eu ficava indignado. Na faixa roxa eu ainda achei, na faixa marrom já não estava achando mais, dependendo do lugar que eu ia. E assim, tava todo mundo fechado, né? Não é porque não achava. Eu achava, mas não tinha o treino. Aí eu ficava indignado, mas quando eu voltava melhor. Aí eu comecei a adotar isso como um padrão. Falei assim, não, férias, vou ficar um mês sem vestir o kimono. Quando você volta meio pesado, não sei o quê, mas você volta com mais vontade, mais disposição, a cabeça fresca para treinar. É outra história. Aí, vou ser repetitivo. Quantas pessoas que viram a sua entrevista, seu podcast com o Grifo, dizem, não é possível. Ele treina jiu-jitsu segunda, quarta e sexta só. E faz preparação de terça e quinta. E descansa no final de semana, fica com os filhos. Isso aqui. Não é possível. É por isso que chega lá onde chegou. Exato. Entendeu? Exatamente. É a mesma coisa. Você é muito forte. O cara vê. Eu falei, filho, eu tenho 51 anos de idade. Eu faço musculação 2 vezes por semana. Meu treininho de preparação física. Não falha. Mas eu faço 2 vezes por semana. Não é possível. Mas só que eu faço, filho, há 30 anos. Eu não paro. Tem essa pequena diferença aí, né? Então, quando você fala assim, eu acho que tá bom, você viajou e vai fazer um treino de jiu-jitsu nas férias. Beleza, fui uma vez na semana, fui lá, fiz um rolinha. Não, o cara quer treinar todo dia nas férias. Treinar de manhã e de noite. Né? Aí ele chega em janeiro, ele vai, tem o Pan-Americano em março. Aí ele começa a treinar todo dia jiu-jitsu. Ou seja... Aí quando chega no Pan, tá cansado. É uma luta. Machucado. É uma luta. Se não machucar, é uma luta. Exatamente. Faz uma grande diferença. Era uma coisa que eu já queria falar, porque eu já adotei, eu aprendi com o Grifo, inclusive. Antes eu treinava todo dia, 2 vezes por dia, mudei os estímulos, só melhorei. Eu falo por mim, porque funciona pra mim também, né? O meu rendimento melhorou muito e minha longevidade, tudo assim, né? De forma geral, melhora pra todo mundo. Né? Uma coisa... poupança. Hoje mais é menos. Perfeito, né? Perfeito. Vamos lá, agora tem mais uma pergunta aqui da internet, Marcão, que é o seguinte. Quais os exercícios padrão ouro para o praticante de jiu-jitsu? O cara não... Se ele não puder fazer todos, faz pelo menos esse aqui. Supino, terra e agachamento. Pronto, matou. Não precisa nem de muita coisa assim, vai. Com uma barra só ele resolve tudo. Hoje a parte mais... A teoria mais moderna de treinamento é assim, o que eu posso fazer gastando menos energia que me dê mais resultado. Que é um princípio do judô, Seruko Zenyo. Exatamente. Mínimo de esforço, máximo de eficiência. Exatamente. Por quê? Porque eu quero fazer isso por muito tempo. Entendeu? Agora, tem os exercícios de levantamento de peso olímpico, que exige muita técnica, aí você tem que fazer com um profissional especializado nisso. Enfim, mas se eu tivesse que escolher assim, o que dá para todo mundo fazer? Se tiver uma barra, uma anilha, você vai fazer supino, agachamento e terra. Pronto. E barra, se tiver um lugar para você pendurar a barra. Barra é bom, né? Para fazer pegada, né? Essa é uma coisa que depois... Por exemplo, pegada. Uma coisa que eu não gosto, que eu vejo um monte de gente fazendo. Treinar segurando no kimono. Uhum. O que você mais faz no rolo é pegada. Eu preciso treinar a pegada? Não. Você já está treinando ali. Você faz 10 rolas no treino, você foi 10 rolas de pegar. Eu não consigo rolar sem estar lá toda hora pegando. Uhum. Então, esse excesso causa lesão. Sim. Porque, vou lá, beleza, treinei jiu-jitsu hoje, amanhã eu vou fazer barra. Eu ponho o kimono lá,
Meu antebraço tá... Eu já tive essa lesão muscular, eu fui no fisioterapeuta, ele falou exatamente isso. Pergunta, você tá fazendo muita musculação? Eu falei, pô, não podia estar assim e tal. Então é exatamente isso. Tá treinando muito Gil, fazendo musculação, vai forçar um pouquinho, não tem jeito. Se eu for fazer um bolo e colocar muito fermento, fica bom? Não, vai ficar bom. É aquela pitada do fermento que vai dar. Eu treino igual. Eu já tive essa do antebraço. Imagina. Essa aí, eu até uma vez peguei para testar, testei de fazer a barra com isso aí, puta, no dia seguinte meu antebraço destruído, cara. Era tão ruim que eu não conseguia nem segurar o celular. Falei, fui lá no Checha, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Excesso. Excesso. Muita água mata a planta. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui bem legal, a gente já falou um pouco sobre ela, mas dá para falar de novo agora focando nela aqui, que é qual o intervalo ideal entre o treino de jiu-jitsu e de musculação? Depende da intensidade de cada treino. Da idade do cara. Da idade. Isso, assim, é uma resposta bem em cima do muro, mas ela é assim, depende para quem, qual foi o treino que você fez. Da fase da periodização que você está. Da fase da periodização que você está. Por exemplo, eu jamais prescrevo para quem luta jiu-jitsu treino de resistência, vai lá 15, 20 repetições. Meu treino é de 10 repetições para baixo, cara. Porque você já tem, no jiu-jitsu é resistência o tempo inteiro, cara. Potência. Mas é assim, é uma pegada que você segura 2, 3 minutos. É o pé no quadril, empurrando, voltando, empurrando. Não sei como. Você já tem isso. Eu tenho que equilibrar as outras capacidades físicas. Inclusive tem uma pergunta sobre isso aqui. E deixar predominante o que eu mais treino, força e potência. Que é o que eu mais uso no jiu-jitsu. O resto é a manutenção, deixar num padrão bom, né, pra gente poder... Essa pergunta aqui, ó, é necessário intercalar treino de força com o de resistência sempre? Por quê? Eu não intercalo de resistência, porque eu ganho resistência treinando jiu-jitsu. Se treinar direitinho, você vai... Se treinar direitinho, muito bom. Pelo contrário, e a recuperação do treino de resistência, você vai lá, fiz 15, 20 repetições, vai acabar com você 2, 3 dias, cara. Ou seja, você não vai treinar jiu-jitsu bem no outro dia. A longo prazo, então... A longo prazo... A conta chega, né? Ó, isso é uma coisa que aluno que não compete, ou aluno de personal trainer, vai no médico. Essa é uma discussão que eu tenho com o médico, assim, discussão no bom sentido. Tem uma lesão no joelho, não sei o quê. O cara manda fazer cadeira extensora, série de 20 repetições. Cadeira extensora é um exercício que faz mais compressão na patela, na cartilagem. Você manda o cara fazer 20 repetições. Você está acabando de destruir a cartilagem do cara fazendo tudo. Pra quê? Era muito melhor um treino de força para esse cara. Porque eu gasto menos, eu dou uma intensidade num tempo menor e ele tem um resultado melhor. É a mesma coisa. Eu treino força, eu treino potência e eu tô bom para treinar jiu-jitsu no outro dia, confortável. E durante muitos anos. Que é o objetivo nosso, né? É o meu, pelo menos, mas eu acho que a maioria... De 97%, porque 3 pessoas ali estão preocupadas, 3% dos praticantes são profissionais da luta. 3%. Então, a grande maioria das pessoas que está escutando isso aqui tem que... Faz de hobby. Conciliar a preparação física, o jiu-jitsu com o seu trabalho. É o nosso caso aqui. A gente tem que conciliar tudo. E a gente quer treinar não é só para lutar o brasileiro do ano que vem, o mundial em algum ano. É para treinar a vida inteira, né? Pelo menos assim eu espero. Eu joguei futebol a vida inteira. O esporte de base sempre foi futebol. E hoje meus amigos falam assim, pô, você gosta mais de jiu-jitsu que futebol, né? Eu falei, eu gosto. Porque eu sou competitivo, eu gosto de competir. Só que o que acontece, no futebol, eu dependo de mais 10 caras se preparar, que nem eu me preparo. Fora que vai ficando mais velho, quer xingar, quer brigar. Eu falei, eu não gosto disso. No jiu-jitsu, cara, eu dependo de mim. E do meu professor de jiu-jitsu que vai me ensinar. Mas assim... Mas quando você entra lá dentro... 90% sou eu. Por quê? Porque eu preciso acordar, botar o kimono na mochila, eu preciso ir treinar, eu preciso ir fazer a preparação física. Então eu... Comer direito, dormir direito. É responsabilidade minha. Excelente. Né? Então, quando o esporte é coletivo, por mais que você se esforce, eu dependo de outros para ter um resultado bom. No jiu-jitsu, não. Muito bom. Depende de você. É verdade. E aí, a conta chega. A conta sempre chega. Se você não se leva a sério... Não tem a dúvida, porque você se cobra. Tem gente que tem os parâmetros mais baixos, né? Aceita qualquer coisa. Mas enfim, isso é assunto para um outro podcast. Mas os parâmetros quem determina é o próprio atleta. Isso, então. Né? Aí o cara tem um parâmetro baixo. A função do professor de jiu-jitsu e do preparador físico é criar os meios que dêem um suporte para esse cara atingir o objetivo que ele determinou. Eu não vou chegar lá pro cara que me contratou, você vai ser campeão mundial. Não. O que você quer?
Eu quero participar aí de um paulista de vez em quando. Então, nós vamos fazer. Você determina o seu objetivo. Mas o personal te ajuda a chegar lá, né? E seja responsável, né, pela conta que vai chegar. Que a conta sempre chega. Essa pergunta aqui tem a ver também com o método que você falou que você usa, que é o seguinte: trabalhar potência muscular no pré-competitivo ou em algum outro período pode ser melhor? Eu acho que é assim, trabalhar a potência muscular no pré-competitivo é melhor ou em algum outro período? Depende de quantos campeonatos você vai fazer no ano. Você vai ter que escolher o campeonato X e Y no ano para falar, eu trabalho pré-competitivo. Agora, até uma semana antes do campeonato, a gente faz a periodização, minha última semana é potência. Minha última semana é potência, porque, cara, acho que usa até mais potência do que força. Do que força, exatamente. No jiu-jitsu. Que faz a diferença, né? Principalmente nos mais graduados, aquele impulso a mais ali. É um milímetrozinho que você ganhou para pôr a mão, para pôr o pé, uma jogada, uma balançadinha a mais que você dá no cara. Resolveu o resultado da tua luta, cara. Verdade, muito bem. E, inclusive, a gente entra até no outro mito, um outro erro comum no jiu-jitsu, é que a nossa temporada é muito longa. E ninguém controla. Eu mesmo, ano passado, 2019, eu lutei muitos campeonatos. Então, foi um ano inteiro lutando. Se você vai olhar, nenhum outro esporte profissional tem uma temporada tão longa. De janeiro a dezembro tem campeonato. Mas aí é o grau de importância que você dá para o campeonato. Que assim, a minha preparação. Cara, eu gosto de lutar o PAN, que é em março. Então é fim de março. Eu já tenho na primeira semana de maio o brasileiro. Eu volto do PAN, eu descansei uma semana, eu já pulei, não tenho mais fase de adaptação no treino. Então você já entra numa outra fase de mais 2 semaninhas, já vai pro brasileiro. Descanso. Só vou ter um mundial, não, tem o do Rio em julho. Julho. Aí mas você vai ter 2 meses e meio, 3 meses para se... Aí do Internacional de Massa pro Mundial, o Mundial, 2 semanas. Mas eu faço programação pensando no Mundial, uso do Rio de Janeiro como treino, campeonato. Óbvio que você vai lá para ganhar, você quer ganhar, mas enfim. Mas você faz montando. Aí você tem que usar as competições para treino também. Porque o treino não é só físico, só ali na academia. Essa parte ali do emocional, você tem que estar, equilibrado em tudo. Sim. Mas é um volume muito grande, são muitas competições. E a gente mora em São Paulo, aqui o cara tem que escolher a competição que ele vai no final de semana, porque tem sempre 2, 3 opções. 2, 3 no mesmo final de semana. No mínimo. Aí o cara, os maiores eventos da CBJJ em território nacional acontecem em São Paulo. A gente está perto do Rio, a gente está perto de Curitiba, a gente está perto de BH. Aí, aqui Florianópolis, é fácil de ir. As competições do CBJJ acontecem nesse lugar, uma ou outra acontece fora, assim. Aí o cara que quer lutar só CBJJ, já tem um monte. Mas aí tem um regional, tem um paulista, tem o da UAE. Se você pegar a molecada, universitário. Pois cara. Quando vê o cara... Aí começa, tá louco. É muita coisa. Então tem que escolher e saber se programar também, né? E o outro segredo, o que é? Cara, você tá sempre ali no teu 70%, 80%, né? Pra não quebrar, né? A tua parte física. Por quê? Para você não ter que fazer desde o começo a preparação. Eu falei, eu jogo, aí uma semana você tira, descansa. Essa semana após campeonato de descanso, que eu vejo os caras se matando. O cara luta no domingo, se preparou lá pro brasileiro. Segunda-feira tá fazendo treino de competição. Não precisa, meu. O mundo não vai acabar amanhã. E não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer. Pelo contrário, você pode até se machucar. Porque depois que a gente passa o período em qualquer situação meio tenso, vem aquele relaxamento. Nossa, fui lá, fui bem. Fui mal, enfim, qualquer coisa. Bom, enfim, mas tem que digerir o que aconteceu. Né? Mas você dá uma relaxada. Aí você vai treinar. Dá 2 dias de folga, cara. Fica com a tua família. Vai no cinema com a namorada, sei lá. Faz parte do processo também. Não pode viver em função Os profissionais do jiu-jitsu fazem isso. Os caras pós-mundial vão surfar, vão fazer qualquer outra coisa, esquece o kimono aí por 2, 3 vezes, né? Mas é aquele cara, dos caras que eu conheço, cara, você foge da alimentação? Fujo. Mas eu fujo isso aqui, 2 dedinhos. Eu fujo do meu treino? Não. Mas o segredo é o equilíbrio, né? Equilíbrio. Eu não treino que nem louco o ano inteiro. Tem um período que é para acelerar e um período que é para andar na Muito 50 bem. por hora. A última pergunta nossa aqui, que o pessoal enviou, é uma pergunta que aí eu não entendo nada, Marcão. Não sei se você vai conseguir responder. Eu achei bem interessante pra gente trazer, que é a seguinte.
Como conciliar o preparo físico feminino e o ciclo menstrual? Qual a melhor estratégia? É uma coisa que pesa muito, eu não domino por motivos óbvios. Nem eu. Mas você como preparador, como personal, como é que você lida com isso aí? Olha, no dia a dia, com qualquer tipo de atleta, homem, mulher, tem um fator que aí, não sei se é empírico ou não, é a sensibilidade de ver como é que teu atleta... Porque às vezes Perfeito. não ela tá menstruada, tá naquele... É o emocional. Talvez ela se sinta mais fragilizada nesse período. Tem toda uma bomba hormonal, aquele negócio todo. Então, primeiro é ter essa liberdade com o atleta, dela poder chegar, tô naqueles dias, hoje eu não estou me sentindo muito bem, vamos reduzir a carga 20%, 30% hoje, se amanhã você estiver melhor a gente aumenta um pouquinho. O jeito de conciliar é conversando. Perfeito. Do mesmo jeito que um atleta chega, que seja homem, e fala assim, pô, briguei com a minha mulher a noite inteira, não dormi, eu quero treinar. Não, vem aqui, então vamos mudar toda a nossa programação. Isso é sensacional. Por isso que é importante você ter o personal. Se você pode ter acesso, é um valor bem investido, não é um valor gasto assim, é um valor bem investido. É muito mais caro. Vê quanto custa uma cirurgia de angioplastia, uma cirurgia de ombro. No caso, você está falando do emocional, você se tratar com psiquiatra, com remédio controlado, é muito mais caro. Não, e assim, o remédio controlado, mas vai lá, toma um remedinho. O remédio pode até fazer efeito, mas você fica com aquilo, pô, precisei tomar um remédio. Eu acho que essa liberdade, que não precisa ser que nem lá da antiga União Soviética, né, que o treinador batia nas mulheres. Não. Mas se você é um atleta e você tem liberdade com o seu treinador, eu parto do pressuposto que a gente pode conversar de tudo. Como eu tenho aluna minha que fala, eu briguei com meu marido não dormiu no quarto essa noite, não sei, tá bom. Tá ruim hoje? Vamos reprogramar esse treino, tira intensidade, hoje a gente faz um pouquinho diferente, a gente alonga um pouco mais. Às vezes o fato de você conversar com o atleta um pouco mais durante o treino, ela já vem no outro dia já tranquila. Perfeito. Né? E cada mulher é de um jeito. Tem aquelas que você não consegue falar quando elas estão nessa fase, né? Isso, cada pessoa é uma pessoa, né? E conforme o tipo de reação que ela tem nessa fase de menstruação, naqueles dias, você vai ter que lidar. Mas tem que ter essa liberdade. A melhor estratégia é o diálogo. É o diálogo. Então a menina que está fazendo aula, você que faz jiu-jitsu, ou enfim, converse com o seu professor, não tenha vergonha. Isso é uma coisa da natureza, todo mundo passa por isso. E aí a gente, de novo, não pode ter um mito ou um tabu, não vamos falar sobre. Fala, entendeu? Conversa, o diálogo é o melhor. Só vai ter solução se falar. Perfeito. Se não falar, continua você preocupada, cansada, ou nervosa, ou irritada, e o personal sem saber, o preparador sem saber o que está acontecendo. E aí, às vezes, o professor vai exigir mais, ou vai ser mais incisivo, e aí gera um problemão. Tudo vai exigir mais. E o diálogo já resolveria. De carga, de comportamento e de atitude no momento que você não está preparado para fazer isso. Perfeito. O Bernardinho, no livro dele, Transformando Suor em Ouro, ele fala sobre como era treinar as mulheres e tal. E, pô, o cara foi um técnico extremamente bem sucedido, né? Treinando mulheres. 2 medalhas, uma por treinar só a equipe de mulher e outra por conciliar aquilo tudo. Conciliar todas. Imagina quantas? 16 no elenco, é isso? Que eles convocam para a Olimpíada? Eu acho que são 18. Não, 18 no elenco. Imagina conciliar conciliar times, 18 mulheres, cada dia uma naqueles dias. Fisioterapeuta, médico. Tudo. Então, assim, dá uma lida porque é bem legal e ele traz ótimas referências sobre como tratar as meninas e tal. E a gente conhece o Bernardinho, não é um cara tranquilo. E ele, mesmo com aquela personalidade forte dele, ele conseguia conciliar todo o time e tirar o melhor de todas elas. Então, eu acho que sempre o melhor é o diálogo, como o Marcão falou, conversa com o seu professor, fala. Eu achei essa pergunta muito legal. Quem mandou foi uma amiga minha, a Alana. Muito bacana a sua participação. Valeu, Alana. Muito legal mesmo. E é aquilo, é o que eu sempre digo aqui no meu material, todo o conteúdo que eu gero, não existe tema que seja tabu. A gente pode falar sobre tudo. A gente não vai estar certo sobre tudo sempre. Mas a gente tem que conversar, dar opinião e perguntar. Porque se a gente não conversa, de novo, né, o diálogo. Se a gente não dialogar, como é que a gente vai chegar numa solução? Marcão, muito legal nossa conversa, muito bacana mesmo. Brigadão. Eu que agradeço. Me recebeu aí na sua casa com almoço, ó. Eu vou gravar aqui toda semana agora. Tá convidado, pode vir. Né? Mas deixa um recado aí pro pessoal. A gente falou muitas coisas legais aqui sobre preparação física. Se você está em São Paulo, quiser o serviço do Marcão, o Instagram dele está marcado na descrição. E
Marcão, seu recado aí. Valeu, galera aí. Obrigado, Lael, pela oportunidade. Tamo junto. E ó, não tem segredo. Devagar e sempre, muita água mata a planta. Planta sua sementinha no seu treino, conversa com o seu preparador, determina objetivos possíveis a serem atingidos, um de cada vez, vai se construindo fisicamente, seus resultados aí em jiu-jitsu ou qualquer outra modalidade vão acontecer com certeza. Muito tá bem. Bom? Excelente. Galera, não esquece de se inscrever aí no canal, de acompanhar tudo. Tem muito conteúdo aqui no YouTube agora todos os dias que eu postar vídeo. Todo dia que eu postar vídeo tem vídeo. Porque eu tô postando praticamente um por dia e no podcast segunda, quinta e sábado. Marcão, tamo junto. Brigadão aí, valeu. É nóis. Até a próxima. Os.